Meu nome é Marcos e o relato que eu vou contar hoje ainda continua sendo um mistério. Era o ano de 2012. Eu era um mochileiro em busca de aventuras. Resolvi acampar em um camping muito famoso na região de Bombinhas, em Santa Catarina. Cheguei ao local e logo fui recebido por Luana, a atendente do camping, que era uma moça atenciosa e gentil. Ela me ajudou a encontrar um bom lugar para montar minha barraca e me deu algumas dicas sobre a área. No entanto, não pude deixar de notar que de vez em quando ela lançava olhares preocupados na direção da mata. Naquela noite, enquanto caminhava pela trilha que circundava o camping, notei que estava sendo observado. Segui em frente, tentando disfarçar minha inquietação, e acabei me deparando com um casal de campistas chamado Clara e Pedro. Eles pareciam simpáticos, mas algo em seu comportamento me deixou intrigado. Clara tinha um pequeno corte em sua mão, e Pedro parecia nervoso, olhando constantemente ao redor. Conversamos por um tempo, mas eu estava cansado, então decidi voltar para minha barraca e tentar dormir. No meio da noite, acordei com um barulho estranho vindo da mata. Saí da minha barraca e segui a trilha, curioso para descobrir a origem do som. Foi então que vi uma grande criatura que parecia ser um cachorro negro correndo pela trilha. Sem perceber minha presença, o animal saltou por uma cerca de arame farpado, entortando-a com seu peso e se machucando no processo. Fiquei assustado com o que vi, mas não queria preocupar Clara e Pedro. Então voltei ao acampamento e não mencionei o incidente. Na manhã seguinte, conheci Antônio, o dono do camping, que parecia ser um homem bastante rude e fechado. Ele me olhava com um ar de arrogância, como se estivesse tentando me analisar. Além disso, notei que ele mancava levemente, como se tivesse se machucado recentemente. Durante um passeio pela mata, ouvi vozes alteradas e me aproximei cautelosamente. O dono do camping, Antônio, estava discutindo agitadamente com Clara e Pedro. Uma frase dita por Antônio me deixou com arrepios na espinha. Vocês não sabem o que estão fazendo. Quando perceberam minha presença, os campistas se dispersaram rapidamente, sem dizer uma palavra. Antônio ficou parado, me encarando com um olhar frio e ameaçador. Me desculpei e saí dali o mais rápido possível. Mais tarde, enquanto explorava a mata, encontrei Clara sozinha, segurando um pedaço de pano ensanguentado. Assustada com minha aproximação repentina, ela tentou esconder o objeto, mas eu já havia percebido. Tentei perguntar o que havia acontecido, mas ela desconversou e saiu apressada. Ao anoitecer, resolvi fazer uma fogueira perto da minha barraca. Neste momento, Pedro se aproximou e se sentou ao meu lado. Ele parecia nervoso e inquieto. Perguntei se estava tudo bem e ele respondeu: "É melhor você tomar cuidado por aqui, Marcos. Há coisas que você não entende." Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, ouvi o som de galhos quebrando e uivos distantes. Pedro levantou-se abruptamente e correu em direção à sua barraca. Confuso e assustado, decidi me recolher também. Naquela noite, o terror começou. Eu estava deitado na barraca quando ouvi algo se aproximando. O som de passos pesados e a respiração ofegante me deixaram em alerta. Então, a criatura rasgou a lona da minha barraca, revelando sua figura monstruosa. Era um lobisomem enorme, não tem como descrever de outra forma, com pelos escuros e olhos amarelos brilhantes. Seus dentes afiados e garras enormes me fizeram tremer de medo. A fera avançou em minha direção,
e eu consegui me esquivar no último instante, fugindo desesperadamente pela mata. Corri sem rumo, tropeçando e me machucando nos obstáculos pelo caminho. O lobisomem estava cada vez mais próximo. Eu podia ouvir sua respiração ofegante e sentia seu hálito fétido no ar. De repente, avistei uma pequena cabana abandonada à beira da trilha. Sem pensar duas vezes, entrei e tranquei a porta, na esperança de que aquilo pudesse me proteger do monstro do lado de fora. O uivo da besta ficou cada vez mais alto, e ouvi suas garras raspando a porta tentando entrar. Aterrorizado, procurei algo para me defender na escuridão da cabana. Encontrei um velho bastão de madeira, que agarrei com força, esperando o pior. A criatura continuava a arranhar a porta, e eu podia ouvir a madeira se partindo aos poucos. Então, de repente, os sons cessaram, e o silêncio tomou conta do ambiente. Após alguns minutos angustiantes, tomei coragem e saí da cabana, ainda em alerta, para avaliar a minha situação. A fera parecia ter ido embora, mas eu sabia que não estava seguro ali. Voltei para a cabana, olhei ao redor e encontrei uma mochila de camping cheia de pertences de alguém e manchas de sangue. Aquilo me deixou ainda mais apavorado e me fez imaginar o que teria acontecido com o dono da mochila. Ao retornar ao camping, encontrei Antônio e Luana na recepção. Ofegante e assustado, contei o que havia acontecido. Antônio riu de mim, zombando da minha história e dizendo que eu estava ficando louco, que não existiam lobisomens. Quando mencionei a cabana e a mochila com os pertences, sua expressão mudou completamente. Ele ordenou que eu fosse embora imediatamente, pedindo a Luana para chamar um táxi. Indignado e desesperado, liguei para a polícia. Porém, quando informei o endereço, a atendente me repreendeu, dizendo que eu deveria parar de fazer trotes sobre lobisomens, pois isso era crime. Fiquei chocado ao perceber que outros já haviam passado por situações semelhantes naquele mesmo endereço. Sem receber a ajuda da polícia, entrei no táxi e decidi ir embora. Enquanto o carro se afastava, olhei para trás e percebi algo que fez todos os detalhes se encaixarem. As marcas de sangue na trilha, a mochila abandonada, a discussão na mata, o pedaço de pano ensanguentado nas mãos de Clara, a advertência de Pedro e até mesmo a reação de Antônio ao ouvir sobre a cabana. Então, meus olhos se arregalaram e um calafrio percorreu minha espinha. No arame farpado da cerca que a criatura havia pulado na primeira noite, estava preso um pedaço de roupa rasgada, idêntico ao que Clara segurava durante a discussão na mata. E em meio às pertences da mochila que encontrei na cabana, havia uma foto do casal sorridente, junto a Antônio e Luana. A verdade estava diante de mim, mas eu não conseguia acreditar. Seriam todos eles parte de um pacto sombrio ou cúmplices de um segredo terrível? Ou ainda, estaria a maldição do lobisomem atingindo a todos, um por um?